prefeita Janielma Souza está agora nossa prefeita e estará falando conosco nesta manhã. Vamos, nesse instante, receber dos nossos estudos a saudação da prefeita da cidade para todo petrolandense que nos escuta nesse instante e você, amigo visitante, que nos ouve não só em Petrolândia, mas também em qualquer lugar deste planeta Terra, através dos sinais da aliançanews.fm.br. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, João Júnior. Boa tarde, Dudu, Alex, Assis, Sertão, Tony Xavier, todos os nossos blogueiros, todos os nossos mediadores na comunicação aqui da nossa cidade. Boa tarde a todos os petrolandenses, ouvintes e acompanhantes desses meios de comunicação. Estou aqui à sua disposição, Dudu, Júnior, para a gente começar esse bate-papo importante e necessário para a nossa cidade. Nós que somos gratos, prefeito, por sua presença aqui nos primeiros dias dos seus 30 dias de mandato. Lamentavelmente, por motivo de saúde, você não teve essa possibilidade de estar conosco, mas seja muito bem-vinda para que possamos tratar desse momento em que quis o destino chegasse o momento de você, depois do protagonismo de um mandato como vice-prefeita e quase outro mandato de vice-prefeita. Mas quis o destino que você hoje estivesse aqui como prefeita da cidade de Petrolândia. Parabenizo desde já esta ação involuntária do destino, mas que trouxe muita alegria, e desde os momentos de pré-campanha, desde o momento de campanha nós vimos dialogando, e você teve uma desenvoltura, um desempenho bastante interessante, trazendo para a população de Petrolândia já muita confiança. Não que estivéssemos imaginando uma situação como essa, em que o prefeito viesse a renunciar ao mandato legítimo, o mandato popular e o povo concedeu, mas quis o destino que fosse assim, e hoje nós somos muito felizes por tê-la como nossa prefeita e desejamos que seja um mandato bastante próspero, um mandato de resultados importantes para a cidade de Petrolândia, porque isso é o que importa. Vamos começar falando sobre os 30 dias do seu governo. Na verdade, a população de Petrolândia esperou 6 meses, esperou primeiro 100 dias, depois 180 dias, para que pudesse fazer uma avaliação do governo novo, do novo governo que se propunha trazer para Petrolândia nesses dias. Não está conduzindo os destinos de Petrolândia, trazendo Petrolândia aos destaques que tem, também amargando as críticas que, lamentavelmente, acontecem, porque não só quem faz governo, quem administra qualquer coisa, e em alguns momentos as críticas são maiores que os elogios, mas isso não tira o desejo de fazer melhor cada vez mais. Então, quero aproveitar, antes de passar a palavra para que a senhora traga a análise desses 30 primeiros dias do seu governo. Quero também popular da cidade de Petrolândia, as iniciativas comunitárias. Queremos agradecer ao blog Gota d'Água, do blogueiro e professor Daniel Filho. Queremos também agradecer ao Marcos da Coca-Cola, que é o Marcos do Petrolândia.com, além do projeto Colonizados, que destaca os interesses ali. Queremos também agradecer ao professor Paulo Campos, do portal do sítio Campinhos, além do Incomodantes. Esperamos que também tenha recebido a tempo o nosso chamado geral. Não foi possível estar nesse primeiro momento, mas vamos estar reunidos. E todos estão unidos através do canal, que ontem, a partir da reunião que tivemos com a prefeita da cidade, achamos por bem formarmos um grupo de relacionamento, e esse grupo de relacionamento passou a chamar a Imprensa Unida por Petrolândia. Então vamos estar mantendo ali, pedimos a esse grupo que mantenha o padrão de apenas tratarmos nesse grupo questões institucionais e questões voltadas para a imprensa da cidade de Petrolândia. Outras questões como políticas, ideologia, religião e outros pontos. Temos tantos grupos para tratar, então vamos manter esse padrão. E a prefeita é quem tem o poder de administração do grupo, já está concedido aí para que tão logo ela tenha o seu secretário, o assessor de imprensa, possa delegar a essa pessoa esta condução das informações oficiais da imprensa da cidade. Então, agradecido os agradecimentos feitos a esses canais que estão conosco, destaco mais uma vez da Web Rádio do Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia, que está nesse momento em tempo integral e em rede conosco. Vamos para o início da nossa fala e agora a prefeita da cidade vai falar com a gente, explicando para a gente, fazendo a análise dos seus 30 dias de governo. Com a palavra, Janielma Souza, prefeita de Petrolândia.
você mesmo falou, Júnior, uma situação que não era esperada, né? Na verdade, quando a gente passa na candidatura a vice, né, você sabe sim que há uma chance, né, há uma tendência, né? Pode acontecer de a qualquer momento vir a ter a necessidade de assumir por uma licença ou qualquer outro fato, né? Nós já vivemos isso aqui em Petrolândia em outro momento, né? Quando do falecimento do Dr. Simões também e outras situações também de renúncia, mas na verdade eu passei numa candidatura a vice-prefeita, né? E todos os caminhos, né, que Ricardo trilhou junto comigo na campanha mostravam que nós teríamos um governo feito por ele, eleito pelo povo, né, um caminho bem sucedido, né? Infelizmente não aconteceu e aqui estou eu, né, porque eu não podia fugir ao compromisso, né? Ao mesmo tempo não devia também abrir mão do direito, né, de estar assumindo como prefeita, né, da cidade a partir desse momento. Também um dever cívico. Você assumiu esse papel de ser a candidata a vice, você esteve dizendo para a sociedade de Petrolândia, para o eleitor de Petrolândia, que você estava pronta para um evento como esse, na eventualidade até mesmo mais grave, estar ali a postos para desempenhar o papel de gestora da cidade. Como vice, a gente já se coloca à disposição, né, Júnior? Porque, assim, na verdade, a gente está pronto o tempo todo para ajudar, para opinar, né, para atender naquilo que for necessário ao prefeito. Né? Mas a gente também tem que estar pronto para, numa situação como essa, saber, né, chegar a reconhecer essa obrigação, esse dever cívico, como você chama, né, e tomar conta agora. Né? Nesse tempo que eu passei de forma interina e agora um mês, né, também já como prefeita de fato do município de Petrolândia, nós estamos tomando pé de toda a situação do município, né, que nós assumimos em um momento muito difícil, não só para Petrolândia, né, mas nós estamos dentro do Brasil. O Brasil, todo mundo está acompanhando aí a situação que se encontra e nós não fugimos a essa regra, né, do momento. Então, muitas dificuldades, mas estamos assim tentando com a equipe, né, uma equipe formada pelo prefeito Ricardo, né, no momento dele, driblar, né, os problemas, usar da criatividade, né, usar do bom senso para tentar fazer o mínimo necessário para que Petrolândia continue dentro dos eixos, né, e procurando também, à medida que a gente executa o mínimo necessário, procurando soluções que a gente possa fazer também o máximo, né? O máximo, porque Petrolândia merece e precisa desse máximo. Então a gente está correndo atrás de melhorias de receita, a gente está correndo atrás de melhoria na qualidade dos serviços, né, ainda que estejam sendo prestados por uma quantidade mínima de funcionários. E tomando pé, né, de toda a situação daquilo que é mais gritante no nosso município para que tenha soluções mais urgentes. Na verdade, esta é a expectativa que o eleitor de Petrolândia tem quando confiou o voto a uma chapa, né? As pessoas comentam bastante que a diferença entre o segundo colocado foi uma diferença mínima, mas imperou a vontade livre e soberana, né? A diferença do eleitor para o derrotado é de um voto, o resto eu costumo dizer que é a bondade do povo, né? Então, o dever que passa a imperar depois da eleição é o dever de governar para todos. E aí, indistintamente. Não há aquela possibilidade de ser prefeita só de quem votou no grupo ou quem votou nos candidatos afins, nas candidaturas afins. Não, muito pelo contrário. Agora, como prefeita da cidade, o desafio é governar para todos. O slogan traz muito disso, né? O slogan do seu governo, desde o início do mandato, já traz esse compromisso de seu governo com o olhar e a sensibilidade de governar para toda a cidade de Petrolândia. Acertar onde as críticas e as sugestões apontam que precisam de acertos. Melhorar ainda naquilo que vem acertando e dando certo. Mas nós não estamos vivendo dias fáceis, né? Nós não estamos vivendo dias fáceis. A política nacional, internacional, a política regional e local vive dias difíceis. Dias em que um evento como a renúncia é um evento traumático, tem uma sensação de luto que invade o coração das pessoas, entristece as pessoas, como aconteceu no impeachment da presidenta Dilma, que há um ano atrás,
trouxe essa comoção para muitos que votaram, até que não entendem as razões maiores que levaram a isso. Uns chamam de golpes, outros chamam de uma prevenção de um mal maior, a exemplo do que vem acontecendo aí na Venezuela. Poderia ter acontecido no Brasil. A gente, para isso, discute tantas teorias que me chamam de conspiração, outros chamam de uma visão para além do alcance do senso comum, como questões do Foro de São Paulo, outras questões mais polêmicas, mais fundas, profundas e que requer uma reflexão filosófica maior, que não cabe nesse momento, mas estamos vivendo dias difíceis. A crise internacional está aí. Coreia do Norte, a todo tempo ameaçando o Japão, os países aliados, a América do Norte, dando exemplos do seu poderio. Podemos ter uma terceira guerra mundial a qualquer instante, o que assolaria a economia e os alicerces sociais das organizações das Nações Unidas e afetaria todas as nações do mundo. Então precisamos estar atentos a isso, precisamos sair do senso comum. Vamos compreender o que acontece, que as políticas internacionais influem nas questões locais. Na questão nacional, ainda não se sabe até que ponto está estável o governo de Temer para 2018. Esses dias teremos a troca do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot deixa o cargo de PGR e assume a procuradora eleita e nomeada, agora escolhida pelo presidente Temer. Não sabemos que tom terá a partir daqui essa função de xerife do país, da República. O Procurador-Geral é o xerife da República, é aquele que comanda os destinos, que escolhe quem denuncia, quem não denuncia, a partir dos senadores, deputados federais, daqueles que têm o chamado foro privilegiado, ou seja, que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte. Na região estamos vendo os dias de instabilidade. O governador do estado, Paulo Câmara, não consegue, por mais esforço que faça, dar respostas à sociedade pernambucana em questões como segurança pública, que é o grande calcanhar de Aquiles do estado de Pernambuco. Temos tantos homicídios quanto o estado do Rio de Janeiro, que vive uma guerra civil não declarada. E aí começa a acontecer as implosões internas dentro do governo do estado. O senador Fernando Bezerra Coelho se lança candidato a governador. O grupo de Armando Monteiro se une junto com o grupo de João Lira em Caruaru e declara uma candidatura. Diz que agora só falta escolher o vice, mas que a candidatura está aí. Armando Monteiro diz que talvez não seja candidato mais a governador e apoie Fernando Bezerra e a Raquel Lira, que é os olhos, a menina dos olhos do senador Armando Monteiro a partir daí. Vem um conflito, o PMDB muda de comando em Pernambuco. Jarbas Vasconcelos perde comando para Fernando Filho. Fernando Filho é o novo presidente do PMDB interinamente no estado de Pernambuco. E com isso, toda a geografia política do estado muda. Já há rumores no Planalto, segundo nos informa o nosso parceiro Magno Martins, de que Paulo Câmara nem seria mais candidato a governador. E talvez aí fosse o Danilo Cabral, fosse o Alencar, que é o primo do ex-governador falecido Eduardo Campos, o Tadeu Alencar, poderia ser candidato do governo, ou o próprio Geraldo Júlio pelo PSB. Então vivemos dias turbulentos na política de Pernambuco. Por isso que eu recomendo a você, ouvinte que nos escuta, todos os dias a partir de 18 horas aqui na Aliança FM, você escuta o programa Frente a Frente com Magno Martins, todos os dias de segunda a sexta-feira. E aí você sai bem informado sobre assuntos da política internacional, nacional, regional e local. Porque nós também estamos enviando como correspondentes aqui do sertão de Itaparica as informações do que acontece na política local. Então vivemos dias difíceis. E Petrolândia, nesse contexto, prefeita, como é que você vê esse cenário? Como é que você está se preparando para também se posicionar? Porque é impossível que o prefeito fique assistindo de longe, de camarote, tudo isso acontecendo. Então vamos ouvi-lo nesse sentido. É verdade, Júnior, mas assim, na verdade, né, o município hoje ele tem que procurar não assistir, a gente participa também, temos tido conversas com algumas pessoas lá de cima e tudo mais, mas assim, na verdade é preciso que o próprio governador, os outros representantes, que inclusive muitos parceiros nossos aqui também de muito tempo em Petrolândia, exemplo de Fernando Filho, que eles mesmos possam até tomar as decisões, né? Tomando essas próprias decisões para que o município possa lançar mão desses candidatos, né? desses apoios e tudo mais. Eu particularmente, eu vejo muito, não a questão partidária em si,
né, mas o trabalho que cada um fez e poderá fazer, né, em relação ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país. Mas é preciso que haja antes, né, entre eles já uma pré-definição. Né? Hoje, como você fala, são realmente rumores, muitas especulações acontecendo, algumas atitudes já tomadas que encaminham, direcionam para esses pensamentos, né, e essas colocações feitas, mas nós estamos, na verdade, procurando conversar com eles, né, e acompanhar um pouco mais para que o município possa tomar as suas próprias definições políticas também aí para o futuro. Muito bem. A prefeita hoje é afiliada ao PSB, Partido do Governador. Muito bem. Tem um viés e um vínculo que precisa ser honrado, né? Que faz parte da ética na política e também das éticas partidárias, né? Mas precisamos que o próprio governador possa tomar as decisões dele nesse momento político. E responder à altura do que a sociedade espera, não é, prefeita? Muito bem. Prefeita, ainda dentro da análise dos 30 dias de governo, havia na cidade as expectativas de um concurso público da Guarda Municipal e, inclusive, motivo de algumas ações judiciais, algumas medidas até administrativas de intervenção do Ministério Público na gestão dos ex-prefeitos que lhe antecederam. Nesse governo, isso está na sua pauta, essa questão? Como está sendo tratada? Assim, porque já foi determinado, né? Já é uma questão oficializado pela Justiça, já foi realmente acatado pelo município. Agora, em outubro, deverá estar acontecendo esse concurso para a Guarda Municipal. A licitação já foi realizada, né, da empresa há algum tempo atrás e foi assinado um TAC do prefeito anterior, né, junto com a Justiça, aí, para que esse concurso seja feito somente agora em outubro, com previsão de começar a chamar só para o março do próximo ano. Então, realmente, por ordem judicial, vai ter que haver esse concurso, né, ainda que nós estejamos, né, em um momento onde nós estamos praticamente impedidos. Né, praticamente não, nós estamos impedidos de fazer qualquer tipo de contratação. É verdade. Isso já entra no panorama econômico que vamos tratar do município de Petrolândia. Então, essa questão hoje do limite prudencial, das restrições que Petrolândia enfrenta, se dá em decorrência de alguns fatores, mas muitas das pessoas que compõem a população não conseguem entender bem os termos que são apresentados. Então, trocando em miúdos, como a gente muito ouve dizer, explicando numa voz e em palavras bastante diretas, qual é a real situação econômica do município de Petrolândia hoje, prefeito? Você recebeu uma herança do grupo ao longo desses 20 e poucos anos de governo em Petrolândia? Eu nem diria que assim é herança do grupo, Júnior, porque na verdade o que está acontecendo é uma queda de receita, né, do município, tendo em vista um cálculo aí que foi modificado, né, em relação ao ICMS do nosso município, que é a nossa principal fonte. Qualquer prefeito que recebesse a cidade está nessa situação. Qualquer prefeito que assumisse nesse momento estaria com a receita, né, comprometida, menor do que aquela que nós já tivemos, né, onde a gente hoje está brigando, né, aí isso é uma luta que já vem de muito tempo. Lorival, quando foi presidente da AMUSUL, ele lutou, né, junto com outros municípios do país inteiro, que são sedes de usinas hidrelétricas, para que houvesse essa correção. Né, passou no Senado, tramitou rapidamente com a ajuda do senador Fernando Bezerra Coelho e foi sancionado por Temer já agora, né, depois de uma reunião em que o nosso prefeito, então prefeito Ricardo, participou representando, né, esses municípios sede de usina hidrelétrica. Foi sancionado, mas aí só terá efeito para o nosso município a partir de 2019, né, uma correção desse cálculo. Eu estou nesse momento tentando, Ricardo também deu entrada ainda numa liminar, né, que está hoje nas mãos de um juiz federal para que haja essa correção de forma mais rápida, porque até 2019 muita coisa vai acontecer, né, muitas dificuldades o município vai passar e se é direito nosso, por que não receber a partir de agora? Estamos já também tentando na Secretaria da Fazenda do Estado, né, nós já tivemos nos reunindo com o pessoal da Cefaz para tentar essa correção a nível estadual. Em suma, o que é que acontece? Nossa maior receita, que vem justamente da produção da energia hidrelétrica,
da energia elétrica, né, da nossa usina, ela tem um cálculo hoje defasado, né, e aquilo que a gente produz está sendo rateado com outros municípios do estado. Né? Então, a gente está hoje simplesmente requerendo aquilo que é nosso direito. Né? Um advogado, ele nos disse assim, que lá em municípios da Bahia, o governador chegou e perguntou: você tirou a usina, colocou nas costas e levou para outro lugar? Né? Então, é diferente. Se uma empresa se instala no município, de repente ela fecha as portas no município, vai abrir em outro, ela justificaria a queda, porque ela estaria levando a empresa para trabalhar e produzir em outro município. O que não acontece aqui conosco, né? A usina continua em Petrolândia, produzindo aqui em Petrolândia, e o nosso CMS está sendo aí, boa parte, rateado com outros municípios do estado de Pernambuco. Então é aquela típica história da colcha curta, né? Ou cobre-se a cabeça e deixa os pés para o mosquito ficar, ou cobre-se os pés e os mosquitos até onde se puder cochilar. Né? Mas vamos falar também de receitas próprias. O que tem sido empreendido, prefeita, ao longo desses 30 dias no sentido de planejamento tributário, para que o município consiga manter em dias as suas contas, porque, ao que me consta, segundo pesquisa que temos feito aqui para este encontro, é que a cidade, do tocante ao pagamento dos servidores, tem sido exemplo. Mesmo em momentos de crise, em momentos difíceis, tem mantido as contas em dia, 13º em dia, tudo certinho, né? Como está essa situação? Hoje, qual é o exercício real das receitas próprias e da execução da folha de pagamento? Na verdade, o 13º ainda não foi pago, né, Júnior? Não foi pago a primeira parcela, terá que ser pago de forma integral, né, ainda esse ano. O que a gente está tentando fazer é trabalhar com a economia doméstica. Né? Quando você está em casa, colocando um pouquinho ali do lado para fazer as suas reservas. Nós temos tirado um pouco daquilo que a gente pode economizar para aquilo que a gente precisa dar conta com atividades de urgência, né? Em reformas, construções, aquisições de ambulâncias e outras coisas mais. E tentando pagar os nossos fornecedores, atualizar pagamento de fornecedores, para manutenção de uma estrutura, porque eu sempre coloco que o que acontece é que nós já tivemos muito bem financeiramente. Nós já passamos por um momento onde Petrolândia era praticamente autossustentável. Se abria mão, inclusive, de ajudas vindas de fora, porque eu lembro que um gestor nosso antigo dizia assim: deixa para quem precisa, nós temos condições de fazer sozinhos. E a gente já fez muito isso, Petrolândia viveu tempos em que a gente tinha aqui, por exemplo, na saúde do município, a prática de especialidades que não são obrigatórias da atenção básica, que é a nossa obrigação, né, enquanto município. Então, hoje as pessoas sentem falta disso porque, ao longo desses anos, né, essa estrutura ela tomou uma proporção que está muito cara para se manter com a receita que se tem hoje. Né? Então, nós temos, além dos serviços que são vistos por toda a população, nós temos serviços que também nos custam caro, né, que demandam uma boa quantidade de dinheiro que a população não vê. Por exemplo, passamos agora por uma situação onde os municípios ao nosso redor estão nos procurando para tentar conveniar o aterro sanitário. Dificilmente a população para perceber o aterro sanitário de Petrolândia. Enquanto aqui no sertão de Itaparica nós somos o único município que possui esse tratamento de lixo adequado. Então, assim, nós temos uma estrutura montada, né, de município, que é muito cara para custear, para manter, inclusive com relação a funcionários. Né? Nessa situação toda da receita fez com que o município ultrapassasse o índice de responsabilidade fiscal, né, que é aquilo que deveria investir para pagar a funcionários. Né, tudo isso tem um limite que para o município é de 51,3% o limite prudencial, né, podendo ir no máximo até 54%, o município hoje pratica uma média de 61%. Então, é preciso que haja essa correção. O Tribunal de Contas exige que o município tome medidas para que haja essa correção, e isso só poderá acontecer, né, com a demissão de funcionários, o que faz com que a máquina trabalhe de forma um pouco mais lenta e nem tanto ao contento, né, da população, que é preciso que se entenda isso. Por exemplo, nos serviços urbanos nós temos 40 pessoas a menos trabalhando na limpeza urbana. Inclusive, a
população fala bastante sobre a saúde, do transporte, jardinagem, limpeza pública, onde a própria população pode também contribuir nesse sentido, nesse momento difícil que estamos vivendo, com uma educação ambiental voltada para o descarte correto dos lixos, dos resíduos sólidos, que era o motivo de um projeto que o vice-prefeito Ricardo estava trabalhando nos seus últimos dias para tentar ver e conter essa realidade hoje, que é reeducar o povo de Petrolândia para saber descartar bem os seus resíduos sólidos, orgânicos, e também essa reestruturação das coletas e manutenção de praças, né? Que é bastante barato. Nós podemos ter muita ajuda da população, né? Na verdade, o trabalho se torna maior porque nem todo mundo faz a sua parte, né? Mas isso aí a gente está planejando também um momento para que a gente possa tentar alertar o cidadão quanto a esse dever, né, que cada um tem. Mas assim, a gente está com um número bem menor de funcionários para executar os serviços, a folha continua alta, né, e em contrapartida a gente está aí justamente trabalhando com o Código Tributário, tentando melhorar um pouco da arrecadação do município, que também é alvo de críticas, porque nem todo mundo, né, contribui, nem todo mundo tem consciência do seu dever e da importância de pagar os seus impostos. Temos muitas pessoas ainda inadimplentes, mas o município já está trabalhando, inclusive, para também executar, né, e colocar na dívida ativa essas pessoas inadimplentes, porque nós não podemos, né, nesse momento, abrir mão dessas receitas, né? Também poderemos ser, inclusive, punidos se abrirmos mão delas, sabe? Então, o momento é bem difícil, né? Onde nós tínhamos muito, trabalhamos bem, né? A cidade tomou uma proporção, né, bem diferenciada. Absorveu e hoje, responsabilidades extraordinárias que hoje estão limitadas. Né? Limitado, né? O município absorveu, inclusive, funções que não eram do município, né, enquanto prefeitura. Por exemplo, nós vamos ter que trabalhar a cidadania com as pessoas no sentido de coletas de entulhos, né, de construções, de podas. Né? Tudo isso o Código de Postura diz desde muito tempo, né, que é obrigação de quem gera esses entulhos, e a prefeitura faz esse serviço e gasta muito com isso. Hoje nós estamos numa situação que a gente não tem mais como estar mantendo, então a gente vai ter que trabalhar também nesse ponto para que cada um possa ir assumindo realmente o seu papel, né, e ajudando o município a dar conta daquilo que realmente tem que ser feito. São 12h45, meio-dia e 45 aqui em Petrolândia, sertão de Itaparica. Você está nos ouvindo agora, o programa Cidadania em Debate, e eu estou aqui frente a frente com a prefeita do município de Petrolândia, Janielma Souza. Estou também transmitindo aqui em rede com a Web Rádio Petrolândia. Um abraço para o Assis Amaro e toda a equipe. Temos também o PN Notícias, Petrolândia Notícias, o Alex e sua equipe, o Made in Notícias, PetroWeb TV, que está aqui gerando a imagem e som em tempo real para os seus telespectadores do portal PetroWeb TV. Agradecemos ao Dudu e a toda a equipe, o Sertão News, o Tony Xavier, o blog Gota d'Água e ao Marcos do Petrolandia.com, petrolandenses.com. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais uma rodada de esclarecimentos e de informações essenciais hoje nessa primeira entrevista agora da prefeita eleita Janielma Souza aqui na Aliança FM. Você está conosco, você está na melhor. Vamos ouvir agora com Tom Zé, Senhor Cidadão. Voltamos em um minuto. Depois, assim, A segunda parte do programa Cidadania em Debate. Um beijo, pessoal. Vamos fazer. Ai, porque tá vendo, tá em tudo em tempo real, né? Passando aí, tá subindo. Mostra o rosto. Aí. Obrigada, Nilda. Básica aqui agora. Ela varia hoje entre 12 e 15 mil ouvintes. Pela web? Pela web não tem. Só se a gente ver aqui.
Pelo portal eu não tenho. Eu tenho só teria como a gente ver pelo portal do Assis. Ele tem como acompanhar agora. Porque a gente tá em Obrigada, pessoal. Vai mandando aí, a gente vai acompanhando com vocês, tá bom? Vamos programar para a gente ir vendo com o próprio canal também da web, para conversando algumas coisas que o pessoal vai colocando no próprio canal da web. Pessoal, essas entrevistas serão com frequência de 15 dias mais ou menos, a cada 15 dias, uma vez por mês. Assim, quando é que... E o negócio aqui, olha. Não vai. É para um lado e para o outro. Pro lado de cá. Então, essas entrevistas vai ser pelo menos uma vez por mês e o Petroweb TV vai estar transmitindo todas. Tá bom? E temos várias perguntas aqui que, se der tempo, Jane vai responder. Se não, ela vai mandar para mim as respostas e eu vou publicar aqui no canal mesmo, não é isso? Isso, e assim, a participação de cada um de vocês é muito importante. Tem perguntas aí, dicas e tudo que a gente tem como estar usando no dia a dia no trabalho. Valeu, pessoal? Vamos participar. Então é isso, eu vou passar todas as sugestões e perguntas para ela e ela vai responder. Eu vou colocar aqui no canal, tá bom? Tem um intervalo aqui agora na rádio, mas nós não paramos. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui, deixa eu ver quem está assistindo. Catiane Xavier, Suzy, José Claudeildo, Jackson Mike, Pito Coleman, Patrícia Luanderson, Karen Cavalcante, Amanda Silva, Eliane Balbino, Gi Matos, Ivonice Aquino. Deixa eu ler isso aqui. Amém, Ivonice. Obrigada. Que Deus nos abençoe. Emanuela Carine, Patrícia Silva, Maria José, Ivonice Penha, Josélia Ferraz, Edil Braga, Luana Lemos, Jason Souza, Adriele Maria, Felipe Lopes, Jackson Mike, Ubirajara, Nilda Sá, Elane Sérgio, vai voltar, Herbert Henrique. Estamos de volta aqui com o programa Cidadania em Debate. Em Petrolândia são 12 horas e 49 minutos, meio-dia e 49. Aviso a você, ouvinte, que nós podemos estender por mais alguns instantes a nossa programação a partir das 13 horas. Pessoal, compartilha. Compartilha o link. A honra de receber em nossa casa. Compartilha para chegar mais longe essa publicação. Aí vocês estão recebendo aí através do radinho a prefeita da cidade de Petrolândia, Janiel Souza, a nossa querida Jane, está aqui conosco trazendo esclarecimentos importantes sobre Petrolândia e a situação da nossa cidade. Nós paramos antes do intervalo no ponto que falava sobre a responsabilidade fiscal, a responsabilidade que não é só da gestora, que não é só da prefeita, mas de todo cidadão, de trazermos Petrolândia para um nível aceitável de educação ambiental, de responsabilidade com o descarte correto dos nossos resíduos sólidos, das podas, dos nossos resíduos orgânicos, ou seja, do lixo que produzimos em nossa casa. Mas também há uma preocupação com melhorias na educação, na saúde. Tivemos de volta a doutora Solange, foi noticiado aí no blog, né? Doutora Solange de volta, a população pedia muito. E há uma pergunta interessante aqui, o pessoal perguntando, prefeita, quando é que o doutor Cícero volta? Fica a pergunta aí para a prefeita responder, se achar conveniente nesse momento. Na verdade, o doutor Cícero ele nunca foi demitido, né? O doutor Cícero saiu por vontade própria, né? De alguns problemas que ele passou. Mas ele sempre foi uma pessoa muito querida por todos, né, por todos nós, inclusive também da administração, e as portas estão abertas, né? O problema, Júnior, nesse momento, na verdade, é que em todas as categorias, né, na saúde você ainda vê uma pessoa que sai, outra que chega, porque a gente faz uma substituição, porque a saúde é essencial. Exato, o Tribunal de Contas tem um olhar diferente também na questão da saúde, né? Ele ainda... Mas, na verdade, inclusive, eu queria até aproveitar, porque muitas pessoas ainda me procuram na prefeitura na tentativa daquele emprego, né? Infelizmente, nós mudamos o município mudou de prefeito, né? Mudou um gestor, mas a situação continua a mesma. Então, assim, infelizmente, a gente não vai poder estar praticando novos contratos, né, com ninguém, né? Na verdade, infelizmente, por enquanto,
né, a gente ainda tem essa limitação, vamos ter aí que causar ainda algumas demissões. Nós vemos, por exemplo, eu vi ainda hoje, meu secretário Rogério Viana, que me enviou a decisão do ex-padre Heraldo, prefeito da Delmiro Gouveia, tomou a decisão de exonerar todos os cargos comissionados, todos os contratados do município, diante da situação que também passa. Conflituoso. E assim, o prefeito tem prazer de gerar desemprego em decorrência de uma situação de crise como essa, mas às vezes a gente precisa entender que pode ser uma situação quase que única, né? A única reserva legal e o único meio que tem para não se atrair para a pessoa do prefeito crimes de responsabilidade, implicações mais sérias, mais severas em relação ao gestor. E aí a prefeita está preparada para, se necessário for, ter que ir ao extremo de tomar medidas amargas como essa, mas para trazer futuramente uma cura para todo o corpo, né? Eu acho que essa amputação que o padre Heraldo lamentavelmente teve que trazer ali no governo de Delmiro Gouveia é aquela situação do pé necrosado, né? Vai se perder todo o corpo ou é possível perder só um pé e tentar adaptar, tentar colocar uma prótese mais adiante? Questão séria, né? Como é que está perpassando essa situação? Porque isso vem trazer reflexões para nós. Não vivemos situação muito diferente. Delmiro deu um pulo ali também no crescimento de suas despesas com a educação, o fardamento, a bolsa escolar, alguns mimos que foi possível no governo de Lula Cabeleira. O padre Heraldo não conseguiu fazer. É verdade. Como eu falei no início, a situação não é de um ou outro município isolado, é a situação de todos os municípios do nosso país nesse momento. Aqui eu ainda estou naquela de amputando por dedo, sabe, Júnior? Porque assim, eu não acredito que assim, essa radicalidade ela possa resolver, até porque para fazer os nossos serviços funcionarem hoje, eles precisam de uma equipe mínima, e essa equipe mínima já está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. Então, você entende essa equipe como a sua equipe? Essa equipe não é a minha equipe, mas totalmente, mas assim, assim, na verdade, a maior parte dos funcionários eles são efetivos do município, muitos dos contratados já foram demitidos, e hoje aqueles que não foram nomeados por mim, mas que assim, eu não digo também que não seria a minha equipe, porque eu fazia parte do governo Ricardo. Então assim, nós éramos, na verdade, todos que estão hoje não deixam de ser uma equipe, mas não foram pessoas que foram escolhidas por mim. Alguns eu conheço, outros não, mas eu diria que hoje eles são pessoas que fazem o governo do município, independente de ter sido nomeado ou não, na minha gestão. Então a gente tem que trabalhar com essas pessoas, contar com elas, contar que o serviço que elas façam. Ainda ontem eu recebi lá no gabinete a visita de uma funcionária que foi me pedir por uma colega que havia sido demitida. Eu achei muito interessante porque ela não pediu por ela própria, foi lá em busca de resolver a situação de uma amiga, colega da equipe de trabalho, por conta da necessidade realmente do serviço. E aí a gente vê a preocupação não somente de quem é demitido, mas de quem está vendo haver qualquer prejuízo naquele serviço que está prestando, seja na escola, no posto de saúde, em um setor do desenvolvimento social do município. E isso já começa a trazer para a gente, aí aumenta ainda mais essa minha decisão de que eu tenho que ir cortando aos poucos para não deixar sofrer essa solução de continuidade. Eu temo que uma ação onde eu possa corrigir a minha situação perante o Tribunal de Contas, cortando todo mundo de uma vez, possa trazer um dano maior, quando a gente não tiver a merendeira, não tiver os serviços gerais para atender nas escolas, no hospital, quando a gente não tiver nenhum disciplinário para ajudar na manutenção da ordem, da disciplina desses locais, quando a gente tiver que fechar serviços sociais de muita importância para o nosso município. Então eu prefiro ir assim, tentando melhorar a receita com a arrecadação de tributos, correndo atrás da recuperação da nossa receita e também ir cortando devagar, onde a gente percebe que ainda pode tirar mais alguém, e tentando adequar essa situação. Lógico que se tiver que chegar a uma decisão dessa, a gente também não vai poder abrir mão dela. Muito bem, perfeito. Dando continuidade à nossa pauta esta de conhecimento de todo o grupo da imprensa oficial de Petrolândia, temos notícias de que esses dias a Prefeitura assinou um termo de ajuste de conduta, mais um,
com o Ministério Público, perante o Poder Judiciário, em que trata da reorganização dos espaços urbanos. Trata da questão dos ambulantes, da reorganização desses espaços, também da cobrança necessária das devidas taxas para a utilização do espaço público, a antiga FUSP, né? Taxa de fiscalização e utilização dos serviços públicos previsto em lei no Código Tributário do município, e também uma prática que você consegue perceber ela sendo executada em todas as cidades do Brasil. Petrolândia não foi diferente. Por um lado, um contribuinte, o cidadão petrolandense, reclama que vive uma crise de desemprego, que colocar uma banquinha na calçada ou ali nos jardins das praças da cidade, em frente às lojas e ao comércio, é um meio de sobrevivência, já que trata-se de pessoas, de cidadãos de bem, que não têm vocação para o crime, né? Teve um que disse: será que a prefeita quer que eu vá para a pista? Eu digo: mas você vai fazer o que na pista? Perigoso isso, né? Aí vem questões como essas. Às vezes o radicalismo de alguns, na crítica, deixa sem entendermos a finalidade, sem entendermos o propósito. Eu gostaria que a prefeita nos explicasse sobre essa ação que já começou, né? As pessoas já foram notificadas, alguns já foram advertidos quanto à forma de continuar com os seus negócios ambulantes, né? O comércio ambulante, alguns serviços ambulantes, e quais são as medidas que o município vem tomando, o que é que o município pretende. É também uma estratégia de melhorar a arrecadação ou somente a reordenação dos espaços urbanos, da reorganização, da desobstrução de vias públicas também, porque mesmo que o município entenda como meio de arrecadação, precisa ter uma regularidade, precisa ser feito um estudo de viação para adequar nos lugares devidos, talvez criar novos pontos para esse comércio livre, né? Esse comércio que é livre no sentido da liberdade da iniciativa, que todo cidadão tem de desenvolver o seu trabalho, um trabalho digno, meio de sobrevivência. Acredito que o município não pretende com isso obstruir esse direito constitucional da liberdade ao trabalho e buscar o sustento. Mas também não pode ser da forma que está, né? A gente vê em cada ponto, em cada esquina hoje, um comércio ambulante ali, uma iniciativa acolá, e daqui a pouco a gente precisa entender se o poder de polícia está acontecendo por parte do município, ou pelo menos o cadastramento, uma análise, o cuidado quando se trata de alimentos, da vigilância sanitária, tudo isso tem um custo, né? Vamos ouvir a prefeita nesse sentido. Muito importante, Júnior, as colocações que você fez, e a gente vamos tentar aqui organizar o raciocínio. Essa Sim. questão do TAC, na verdade ela não é nova. Esse TAC foi de 2011, reiterado agora pelo atual promotor, doutor Rodrigo, e na verdade nem deveria existir. Na minha opinião, é um dever de casa. É um dever de casa que deixou de ser cumprido aí em algum momento com relação a alguém que começou e colocou lá uma banquinha, colocou o seu negóciozinho em algum ponto. E isso realmente, diante da situação que está hoje, só teve um crescimento. São muitas pessoas realmente desempregadas, muitas pessoas que estão precisando utilizar desse comércio informal para ter um pouco de sustento aí para a sua família. Nós entendemos que o município passa, igualmente os outros municípios, mas na verdade, além de ser um dever de casa, uma obrigação do município, essa organização do espaço urbano, isso quer dizer que a gente não pode, pela nossa vontade ou pela nossa necessidade, tirar o direito de outras pessoas em alguns sentidos e deixar a cidade passar pela desorganização que está passando nesse momento. Eu acredito que isso foi visto de forma bem mais contundente agora pelo Ministério Público, e foi cobrado ao município, e nós vamos ter que realmente agora assumir essa obrigação que temos de reorganizar esses espaços públicos. O que é essa atividade? O município tem obrigação de desocupar todos esses espaços públicos que estejam ocupados pelo comércio ambulante, desobstruindo calçadas, estacionamentos, as ruas, os canteiros de uma forma geral. Tudo isso faz parte de uma ação que nós tomamos conta agora, com uma participação de várias secretarias, porque aí toca a Secretaria de Saúde com a Vigilância Sanitária, que já está atuando em algumas
nos casos aqui que são pertinentes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a organização do comércio ambulante, né? E aí a gente frisa que esses ambulantes eles não estão sendo notificados somente hoje e não estão sabendo hoje, né, dessa mudança. Já há mais de um mês vem sendo trabalhado isso com eles, várias reuniões foram feitas, eles sabem, né, têm consciência de que não devem estar ocupando esses espaços que ocuparam. Já foram oferecidas soluções, a exemplo do pessoal do Hortifruta Grangeiro, né, está vendendo frutas e verduras nos canteiros, de terem um espaço para eles no mercado público, né, eles não aceitaram, a gente já negociou outros espaços e tudo mais, eles já tiveram reuniões com o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, e finalizou com a reunião na semana passada com o próprio promotor, Dr. Rodrigo, né, que explicou para eles a obrigatoriedade dessa saída, né, e nós estamos hoje oferecendo um novo espaço para que eles pratiquem essa atividade, só que de forma mais organizada. Então, para a população não achar que a prefeitura está chegando e retirando todo mundo do local, não, todos eles estão sabendo, já há mais de um mês, já tiveram várias reuniões, inclusive com o promotor, e sabem que devem sair desses locais. Como a gente sabe dessa situação difícil, né, na economia, né, e a necessidade das famílias, nós não estamos simplesmente mandando para casa, né, porque, friamente falando, o município não tem a obrigação de arrumar aquele cantinho para essas pessoas, para esses comerciantes. Mas nós estamos assim tentando melhorar e dar um pouco de condição para que esse serviço seja feito, mas mais uma vez eu digo, de forma mais organizada. Vai dar para todo mundo? Não. Né? E aí a gente precisa lançar mão de projetos que possam readequar esses espaços para que as pessoas possam estar tendo a oportunidade de trabalhar o seu comércio. Quando isso vai acontecer? Infelizmente, é aquela situação econômica que a gente passa, né, que nós não temos hoje receita para dizer que nós vamos estar dando conta de projetos, de construções de novos espaços para acolher, né, quem está lá com seu lanche nas calçadas, quem está com seu lanche, né, nos canteiros. Né. No momento a gente vai estar acolhendo os comerciantes que estão com o Hortifruta Grangeiros, né, em um novo espaço para dar início a uma nova feirinha com delimitação de 3 dias, né, delimitação de espaço e de tempo, né, de forma que não fique também desorganizado e atenda não só a questão da estrutura urbana do município, mas atenda também ao TAC, que foi celebrado desde 2011 e que poderá, sim, nos trazer muitos prejuízos financeiros e de serviços públicos prestados à comunidade, caso isso não aconteça por parte das pessoas que deveriam ser retiradas. Hoje nós estamos levando as notificações, né, para que elas sejam cumpridas, e caso não haja cumprimento dessas notificações, infelizmente, o próprio Ministério Público já me falou que a gente deverá levar o caso direto para que a própria Polícia Militar seja convidada a ajudar na retirada, né, dessas pessoas. Nós não queremos chegar a esse extremo, Júnior, e aí a gente pede a colaboração tanto da população quanto dos próprios comerciantes envolvidos, né, para que tudo seja feito de forma ordeira, de forma pacífica, que a gente não precise nem causar o constrangimento e nem também ser constrangido, porque também é ruim para nós, né, ter que tomar uma decisão como essa, quando a gente sabe que são pais e mães de família que estão ali tentando levar, né, um pouquinho de dinheiro para casa, né, para o pagamento dessas despesas. Né? Então, é uma atividade que, como eu repito, né, a gente deve estar fazendo constantemente após a retirada de todos. A gente não vai poder permitir que ninguém mais se instale, e isso aí vai estar acontecendo de forma mais vista, né, no comércio que está nos canteiros centrais hoje, mas se a população começar a perceber, também vai estar sendo praticada também, como secretaria parceira, a gente tem a infraestrutura que vai estar vendo essa questão de construções e de entulhos, né, e toda uma situação que possa tirar o direito do cidadão de ir e vir pelas calçadas. Né? Então, são muitas atividades envolvidas no mesmo momento para a desobstrução das vias públicas e dos canteiros principais da cidade. Muito bem, então fica conhecido aí a resposta à pergunta feita sobre o termo de ajuste de conduta, a obstrução e a situação dos ambulantes. Também entendemos que as pessoas que quiserem esclarecimentos adicionais podem se dirigir através de requerimento ou através da ouvidoria do município de Petrolândia para maiores esclarecimentos.
acerca desse tema. Queremos mandar um abraço para a Beatriz e a roda de pessoas que estão nos ouvindo na quadra 12, conforme ela informa aqui no portal, né? Lamentavelmente, Beatriz, nós temos que fazer os devidos arranjos na comunicação para que as pessoas entendam e para que o entrevistado compreenda bem o que a gente quer perguntar. Um pouquinho de profissionalismo nunca faz mal a ninguém na hora de prepararmos uma pergunta para uma autoridade como a prefeita do município. Ok? Então, valeu, Beatriz. Queremos também passar aqui a pergunta de Samuel. Samuel quer saber porque a prefeitura não traz oportunidade de curso para o nosso município. E, por fim, um ouvinte aqui que Rosemary dos Santos Silva, da quadra 15, pergunta quando vai chegar o fardamento escolar. Então está passado aqui as perguntas, fardamento escolar, cursos para a população. A prefeita daqui a pouquinho vai responder no momento oportuno. Ok? Vamos dar continuidade à nossa programação aqui ainda com uma pergunta importante para a nossa cidade. A situação da ocupação Novo Horizonte. A ocupação Novo Horizonte vem acontecendo desde o governo inicial, desde o governo do Lorival Simões, o segundo governo, salvo engano, que vem acontecendo a ocupação ali em frente ao posto Ricardo. Ocupação denominada de ocupação Novo Horizonte, onde muita gente da cidade de Petrolândia e pessoas outras de fora da cidade também estão ali, pleiteando regularizar a sua situação habitacional, sob a alegação de que não tem onde morar. Esse discurso que motiva o movimento de moradores e trabalhadores sem teto, né? E também outras situações que levaram as pessoas a realizarem aquela ocupação. E isso vem gerando já um certo desgaste em decorrência das ações de reintegração em posse que vem acontecendo desde o governo anterior ao governo atual, e que houve aí uma série de mobilização. E hoje a pergunta que precisamos responder para a sociedade, prefeita, é em que pé se encontra essa situação? Houve algum tipo de autorização do município ou de transação em termos de acordo, de ajustes com a sociedade, com a população, ou de fato essa reintegração vai acontecer a qualquer instante? E quais as advertências que a prefeita do município faz às pessoas que estão envolvidas naquela situação de ocupação e de uma iminente reintegração que poderá estar acontecendo ali no espaço da ocupação Novo Horizonte? Prefeita. Olha, Júnior, Dudu, todo o pessoal aí que está transmitindo, isso é um assunto também bem delicado e que estamos passando nesse momento na administração do município, pela obrigação de resolver, porque assim, eu cito que ainda como vice-prefeita no governo do Lorival, uma das pessoas que são lideranças nessa ocupação me procurou, me encontrou na rua, e me perguntou. Ela estava indo na ocasião procurar o serviço de um escritório de advocacia e veio falar comigo todo chateado, porque Lorival mandou a polícia tirar, e tal. Eu disse, olha, Lorival não mandou a polícia tirar, na verdade já tinha sido vista essa ocupação, já tinha sido tomada a providência de judicializar, e a polícia, quando chega para retirar, é porque pegou ali em flagrante alguém que estava construindo, estava com a mão na massa, literalmente, fazendo o que não deveria em terras que não são propriedade sua. E aí ele me perguntou o que eu poderia fazer para ajudá-los. E a pergunta que eu fiz, Júnior, aí ele faz o seguinte: você está na sua casa, você quer que a porta está aberta, mas você deseja que alguém entre na sua casa e pegue aquilo que lhe pertence? Ele disse, não, isso é roubo. Eu disse, olha, infelizmente, o que está acontecendo lá não é muito diferente. A gente sabe que aquelas terras ali, elas pertencem ao município. Se pertencem ao município, se a gente for analisar bem, entrar no consenso, se são do município, elas pertencem a cada um dos habitantes dessa cidade. Então, são só aqueles invasores lá que não têm casa para morar?
Né? Então, será que aquele terreno ali não deveria ser rateado entre todas as pessoas que não têm casa para morar? Quais seriam os critérios? Quais também, seriam os que critérios? ficariam Entendeu? voltados? A quem cabe legislar? Exatamente, Júnior. Então, assim, não há uma condição da gente dizer que é uma coisa correta que está acontecendo, quando, na verdade, as pessoas se apropriaram daquilo que não lhes pertence, ou que não lhes pertence somente. Né? Porque se você se acha no direito, mas esse direito é de cada cidadão petrolandense, inclusive meu, seu, né? E de cada pessoa que também tem já a sua casa de moradia. Então pode chegar e lançar a mão do público ao nosso bel prazer. Não podemos fazer dessa forma. Eu entendo a necessidade das pessoas que não têm casa, inclusive eu defendo que exista, e eu acho programa público de distribuição, é uma obrigação espaço, né? do município providenciar, tomar providências para que sejam feitos programas de moradia para as pessoas que não têm, na forma da por lei. mais difícil que seja, na forma da lei, Isso. né? E que isso seja feito de forma bem pensada, de forma bem programada, onde hajam pré-requisitos para que essas pessoas tenham seus terrenos ou casas prontas, né, para essa moradia, mas não da forma como aconteceu. Então, ainda no governo de Lorival já foi determinada a reintegração de posse. Essa reintegração de posse não aconteceu até o final do seu mandato. E estava para acontecer agora no final do mandato, né, enquanto Ricardo, no início do mandato de Ricardo. Né, ele pediu gentilmente, né, conversou com o juiz e pediu para que não permitisse que essa força viesse para retirá-los de lá, que ele mesmo negociaria. Então, houve uma conversa de Ricardo, e aí eu estou falando aquilo que ele me repassou, porque eu não tive nenhum contato com nenhum dos ocupantes. O que ele me repassou foi que faria, né, uma legalização da doação daqueles terrenos, né, em lotes divididos, né, e conversou com eles em relação a isso. Então, foi feito um cadastro, mas não chegou a ser feito um projeto para ser levado à Câmara com todos os pré-requisitos, não foi aprovado pela Câmara, não passou por nenhum trâmite, né, que pudesse dar a cada um deles lá o direito de fazer o que estão fazendo hoje. Né? Chegam denúncias para a gente está vendo, né, as construções serem levantadas em terrenos que ainda não pertencem a eles. Né? Nós temos, né, recebido constantemente denúncias de vendas de terrenos, de trocas desses terrenos por veículos, por motos, por objetos de uma forma geral, até serviços, pagamento de dívidas usando terrenos, né, que seriam propriedade daqueles que estavam endividados. Então, a especulação imobiliária muito grande dentro de uma área que, a princípio, seriam pessoas que tinham a necessidade de ter a sua casa própria, né, pessoas carentes que não têm onde morar e que estariam invadindo para isso. Hoje, essas próprias pessoas que se diziam carentes e que não têm onde morar, eu não posso dizer se todas, mas pelo menos por parte de algumas, já negociaram, né? E aí, quando eu assumi interinamente, eu tive a preocupação, né, vendo tudo ali avançar de forma muito acelerada, eu tive a preocupação de conversar com o Ricardo sobre o que ele teria conversado, né, lá com todo mundo. Ele disse que nunca autorizou para que ninguém vendesse, trocasse, né, fizesse qualquer tipo de negócio ou construção lá dentro. Né, o compromisso dele seria de realmente organizar para que tudo fosse feito de forma legal para essa doação, né, entre os ocupantes, e que eles já tinham sido alertados, inclusive, de que não se sairiam bem diante do descumprimento, né, desse acordo que eles tinham feito. Também procurei conversar com o advogado, com o promotor de justiça, né, e todos eles me informaram, olha, a ação que o prefeito fez de bom coração, de tentar naquele momento impedir uma ação da polícia para a reintegração de posse e conversar com aqueles poceiros, gerou uma expectativa que não caiu bem, né? Não foi bem praticado por parte de quem estava lá se entendeu, apossando. Né? E também essa ação, né, de Ricardo enquanto prefeito não anula a decisão que já está tramitando, que já tramitou na justiça. Né? Não anula a decisão judicial de reintegração de posse. Ele apenas conseguiu na justiça o direito de ele, enquanto gestor, negociar com aquelas pessoas. O que não aconteceu, né, de forma exitosa, né? Porque o que foi conversado entre eles, né, não surtiu um bom efeito. Né? E hoje a gente tem lá uma especulação imobiliária muito grande. Chega para mim denúncias de que pessoas, inclusive, que já têm um patrimônio bem recheado, né, são pessoas que estão lá hoje se apossando mais ainda de terrenos. Quer dizer, nós temos terreno do município
para melhoria de funcionamento de algumas coisas da cidade, a exemplo da questão da instalação do Corpo de Bombeiros, né, a sua sede própria, construção da sede própria do SAMU, algumas outras coisas que haviam sido programadas para lá, inclusive o próprio crescimento habitacional, ao invés de estar sendo ordenado, vai terminar caindo nas mãos de pessoas que já têm, né, e as pessoas que não têm vão perdendo cada vez mais espaço. Então, assim, eu entendo que é uma obrigação do município, Júnior, não permitir o crescimento de um novo espaço, né? Assim como aconteceu no bairro Nova Esperança, de forma desordenada, onde aquelas pessoas que estão lá hoje é que estão, né, vendo o serviço de acesso à água potável acontecendo, né, porque está lá a obra acontecendo, né, pela Compesa. E aí, como é que a gente vai permitir, antes de estruturar o bairro Nova Esperança, né, com saneamento, com calçamento, a gente deixar criar um novo espaço desordenado, onde lá as pessoas vão construir a bel prazer, não vai ter água tratada, não vai ter saneamento, não vai ter iluminação pública, né, não vai ter nada que possa dar a eles uma condição de vida digna, porque aqueles espaços não estão estruturados para a construção de moradias ainda. Né? Então, assim, nós não podemos ser irresponsáveis e deixar crianças e adultos e idosos morando em um lugar que não tem a infraestrutura necessária para uma moradia digna. Né? Então, nós não temos intenção nenhuma de obstruir o papel da justiça nessa questão da reintegração de posse, uma vez que foi descumprido totalmente, digamos assim, o acordo de cavalheiros que havia sido firmado entre a gestão de Ricardo e o povo que invadiu lá aquelas terras. Né? Hoje, na verdade, muitos dos que são cadastrados nem estariam mais naqueles terrenos, porque já venderam, já trocaram, já negociaram. Já não atenderia mais esses critérios. Prefeita Janiel, uma das questões que nós sempre temos recebido aqui em termos de informação também, de questionamento da população, é no que tange a questão do programa Minha Casa Minha Vida. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Dilma Rousseff, teve como um carro-chefe de seus programas sociais o programa Minha Casa Minha Vida, e muitas cidades no estado de Pernambuco tiveram uma participação bastante relevante, um destaque muito grande no sentido de receber investimentos desse projeto. Petrolândia, o investimento que teve e que nós podemos visualizar, se resume àquelas casas que estão ali, que foram motivos de um conflito social entre um pequeno grupo também, pessoas que ocuparam durante um certo tempo na gestão do prefeito Lorival, onde a senhora era vice-prefeita. Chegou também ao nosso conhecimento que a Câmara Municipal aprovou um projeto para a construção de 410 casas populares, que já teriam sido doadas, já teria havido a doação do terreno para essas casas, a Caixa Econômica, e que, aprovado pela Câmara, ficou aí no vácuo da gestão do ex-prefeito. Também é uma gestão que a senhora teve uma participação como vice-prefeito. A senhora tem informação precisa dessa situação, desse programa? Por que a demora nessa construção? Se ainda vai haver, se não vai haver? Se essa ocupação do Novo Horizonte implica diretamente nesse planejamento dessa construção dessas casas, ou se era para um outro local? Afinal de contas, como fica essa situação, o planejamento da expansão imobiliária, da questão da moradia em Petrolândia? No governo de Lorival realmente aconteceu, né, que o município foi contemplado, né, digamos assim, entre aspas, porque o recurso acabou não vindo. Né, tinha havido, recurso? Não, assim, houve uma liberação de projeto, né, para que o município fosse atendido com uma certa quantidade de casos de unidades habitacionais. Eu, inclusive, cheguei a ver o projeto, mas aí logo depois da eleição, né, depois da eleição mesmo, depois que Dilma ganhou a eleição, vários cortes foram feitos nesses projetos em várias cidades no país inteiro. Petrolândia foi uma das cidades que entrou nesses cortes. Né? Então, hoje, esse projeto ainda existe, mas Petrolândia realmente não foi contemplado, né? E de vez em quando a gente recebe assim alguns avisos de que, olha, o ministro das cidades, né, fez algum sinal de que estaria liberando, né, essas unidades para a Petrolândia. Eu pretendo ir agora, ainda em setembro, a Brasília, Júnior. Eu estou sendo convidado constantemente pelo deputado Augusto Coutinho
para que eu possa ir até lá, e um dos percursos que a gente irá fazer é justamente o Ministério das Cidades, para a gente tentar ver como fazer, o que é que ainda precisa para que Petrolina seja contemplada com essas unidades habitacionais, que eu acredito, né, que realmente resolveria o problema de muitas das pessoas que ainda estão. Os critérios seriam critérios mais justos, transparentes, muito mais transparentes, claros, exatamente. e atenderiam criteriosamente aqueles que mais precisam de habitação. E as pessoas entrariam em uma habitação com água, energia, calçamento já feito, com saneamento. E, inclusive, o projeto contava até com fornecimento de energia solar. Então, assim, é um projeto bem bom. Eu já vi esse projeto, né? Se realmente for ele que tiver que ser executado aqui, é muito melhor do que a gente permitir que hoje haja uma ocupação e um crescimento de forma desordenada. É ruim para o município, ruim para a população que acaba tendo que morar, né, em situações muitas vezes até desumanas lá nesses espaços ocupados sem planejamento. Eu queria só frisar também que, em relação àquela ocupação lá, Júnior, na segunda semana, quando eu assumi interinamente, eu já tomei a providência de, logo quando eu conversei com o advogado, com o promotor de justiça, com algumas pessoas mais que estavam por dentro de todo esse processo, inclusive o então prefeito Ricardo Rodolfo, colocar uma nota, né, nos blogs, na imprensa local, né, justamente dizendo que a prefeitura, o poder administrativo municipal não tinha autorizado nenhuma dessas práticas, porque eu estou vendo, o que eu vejo é que muita gente vai sair no prejuízo nessa situação, né? Muitas pessoas que compraram e que vão perder esses dinheiros, né? Muita gente que trocou e que vai perder, muita gente que recebeu o terreno como pagamento de dívida e que vai perder também, né? Muita gente que está construindo, né? E que infelizmente não vai ser possível permanecer com essa construção lá. Então, para evitar o prejuízo, nós já colocamos nessa nota, nós já advertimos, e se você observar, não está sendo atendido da mesma forma, né? As pessoas continuam lá construindo. Então, nós já parece que a ausência do papel do Estado nesse momento, né, seja com a Polícia Militar de Pernambuco, seja com a Força Pública, desacredita as autoridades constituídas nos seus posicionamentos, né? Mas aí, no instante que a prefeita ela anuncia, basta da responsabilidade, declarando a posição oficial do município, então fica claro para que as pessoas que ainda insistirem em levar vantagem, em manter o estado de ilegalidade da conduta, irá responder mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, a justiça muitas vezes, ela, nesse sentido do poder punitivo do Estado, tarda, mas sempre vem, né? Sempre vem. E às vezes essa aproximação dessa força punitiva do Estado traz prejuízos irreparáveis, conflitos sérios que poderiam ser evitados com a compreensão nesse momento. E que fique bem claro, né? O princípio não dar casa a quem não tem, né? Mas não permitir também que isso aconteça abuso, dessa forma. Né? A forma como está acontecendo não é a melhor forma nem para quem está ocupando, nem para o município. Né? Isso, quando eu falo em município, não é somente a administração municipal, mas até você que é munícipe, que tem a sua casa própria, que mora, não se agrada ao passar, né, ali pela BR e ver um local, né, em condições insalubres de vida. Né? Então, a gente não tem interesse nenhum em, digamos assim, obstruir o direito dessas pessoas a terem acesso à casa própria, mas que isso seja feito da forma correta. Né? Muito bem, agradecemos à prefeita Janiel nesse primeiro momento. Vamos para mais um intervalo do Cidadania em Debate e voltamos já em poucos minutos. É o tempo da prefeita tomar um pouquinho de água e refrescar a garganta, e vamos trazer as notícias mais suaves dessa manhã. Acredito que as perguntas foram bastante incisivas, mas eram exatamente as perguntas que nos chegam, que todos os dias estão na pauta da sociedade petrolandense, e a prefeita corajosamente não foge de dar as respostas que deve quanto representante, quanto gestor do município. Obrigado por sua audiência, você que está nos ouvindo aí pela Petroweb TV, pelo PN Notícias, pelo blog da Rádio Web Rádio Petrolândia, do Assis Ramalho, através do meio de notícias do nosso amigo Alex, Sertão News, Tony Xavier, blog Gota d'Água e petrolandenses.com do nosso amigo Marcos. Nós agradecemos a todos vocês, continuem com a gente, continuem na sintonia.
E pessoal, mais um intervalo aqui, rapidão. Volta com a bondade. Vamos Tá? falar com esperança, 2 minutos. com abastecimento de água. Vai ser o último bloco agora. E queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aí, 70 pessoas, mais ou menos. Muito obrigado. Agradecer também ao pessoal que apoia o canal Petróleo TV, Usada Tenise, Loja Sandes, Sandes Ponte, Sandes Esporte, Lojas Paulinelli, tá? Tudo certo. Manda um tchauzinho aí, ó. Tá? Lojas Paulinelli também. O que mais? Agradecer a Tel, o pessoal da Tel, que deu um gás hoje na internet aqui para que a gente pudesse transmitir com essa velocidade.